Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a parte 2 do vídeo resolvendo questões para o concurso de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, da banca FAPEC. Então no vídeo de hoje nós vamos resolver questões para esse concurso de Ponta Porã, tá? Lembrando que a banca organizadora desse concurso é a FAPEC. E hoje nós vamos treinar a parte 2 do vídeo resolvendo questões sobre língua portuguesa. Você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos e vamos ao vídeo. Bom, pessoal, eu vou ler a questão e aí vocês podem pausar e tentar resolver. Em seguida eu venho com a resolução comentada, tá? Primeira questão. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do sinal indicativo de crase. Letra A. Fumar traz prejuízo à saúde. Letra B. Não vemos uma capa de chuva igual a esta faz 10 anos. Letra C. O preço do combustível está equivalente à do alimento. Letra D. Este ano está igual àquele em que nos conhecemos. Ou letra E. A política é o centro das discussões. Tudo se refere a ela mesma. Então, gente, aqui nós temos uma questão clássica de crase, tá? Tanto na parte 1 quanto agora na parte 2 do vídeo, vocês podem perceber que há questões de crase, então estudem crase, estudem os casos obrigatórios, os casos facultativos do uso da crase, os casos em que não ocorre a crase, ou seja, os casos em que crase é proibido. E aí vamos tentar resolver agora essa questão, tá? Você pode pausar o vídeo e tentar resolver. O nosso gabarito correto para essa questão é a letra D. Este ano está igual àquele em que nos conhecemos. Nesse caso, há o uso da crase correto nessa alternativa letra D, tá? E para você que errou essa questão, eu trouxe aqui um esquema sobre os casos em que a crase ela é obrigatória, tá? Então já anota esse esquema aí no caderno de vocês, de anotações, revisa constantemente, porque como são casos de uso de crase, é necessário que o candidato esteja ali constantemente revisando esses conceitos, tá? Então, primeiro eu trago para vocês o que é a crase, né? A crase, ela é essa fusão de uma preposição mais o artigo definido, tá? E a tradição é que se use um acento grave em expressões circunstanciais femininas, como à noite, às vezes, à vésperas, à espera, à procura, à beira, à tarde. Então, sempre que houverem expressões circunstanciais femininas, eu vou ter o uso de crase. Vou ter também o uso de crase em indicações de horas, por exemplo, saiu às 3, voltou às 8. Em expressões como a moda de, a maneira de, escrevia, por exemplo, a Machado de Assis. Eu estou dizendo de que modo, de que maneira era essa escrita, a Machado de Assis. Então, aqui nesse quadro são alguns dos casos do uso da crase, mas não são todos. Então, como eu disse, se você errou essa questão, revisa mais casos obrigatórios, casos facultativos e também casos em que a crase é proibida, tá? Então, vamos à nossa segunda questão. Em comunicações formais para se referir a autoridades em geral, tais como políticos, diretores, chefes e demais pessoas com cargos de prestígio, o pronome de tratamento mais adequado é: letra A, Vossa Eminência, letra B, Vossa Excelência, letra C, Vossa Magnificência, letra D, Vossa Senhoria ou letra E, Vossa Santidade. Então, você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Então, pessoal, aqui nós temos uma questão clássica sobre pronomes de tratamento. E aí, muitos candidatos negligenciam o estudo dos pronomes, principalmente dos pronomes de tratamento. E a dica que eu dou é: revise muito bem esse conceito antes da prova, tá? Então, o nosso gabarito para essa questão é a letra D, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é o pronome de tratamento que é utilizado para se referir a autoridades em gerais. Então, que autoridades são essas? São essas autoridades que a questão traz: políticos, diretores, chefes e demais pessoas com cargo de prestígio.
Também é comum que esse pronome de tratamento ele esteja na forma abreviada, e aí eu trouxe para vocês a abreviação de Vossa Senhoria, tá? É dessa forma que vocês conseguem visualizar no slide. Vamos à terceira questão. Consideradas as regras definidas pela reforma ortográfica acerca do uso, presença ou ausência de hífen, a alternativa correta é. Então, aqui ele quer que você identifique qual é a alternativa correta referente ao uso do hífen. Letra A, autoescola junto, porta-sonda com hífen, hiperresistente com hífen. Ou letra B, autoescola separado por hífen, porta-sonda separado por hífen e hiperresistente junto com a duplicação de um R. Ou letra C, autoescola separado por hífen, porta-sonda junto ou hiperresistente separado por hífen. Ou seria a letra D, autoescola, tudo junto, porta-sonda, tudo junto, ou hiperresistente separado aí pelo hífen. Ou seria a letra E, autoescola junto, porta-sonda junto, ou hiperresistente, tudo junto. Então, aqui, gente, é uma questão sobre reforma ortográfica, né? Reforma ortográfica é um dos tópicos também muito abordados pela banca FAPEC, então presta atenção. Então, é importante que o candidato revise a reforma ortográfica, revise todos os conceitos gramaticais dentro desse tópico, né, de reforma ortográfica, sobretudo quando a gente fala do uso do hífen. Então, nosso gabarito correto para essa questão é a letra A, tá? Autoescola, com a reforma ortográfica, fica dessa forma. Porta-sonda fica dessa forma, separada por hífen. E hiperresistente, como eu tenho uma palavra que termina com R e a palavra seguinte começa com a letra R, eu separo pelo hífen. Então, o gabarito correto é a letra A. Se você errou essa questão, eu trouxe aqui para vocês dicas para o uso do hífen. Então, presta atenção. Quando eu tiver vogais diferentes, eu não uso o hífen. Por exemplo, infraestrutura, eu tenho infra, termina com a vogal A, e a estrutura, que é a palavra seguinte, começa com a vogal E. Nesse caso, eu não uso hífen. Assim como eu também não uso em extraoficial, em autoestrada, em semiárido, em ultraelevado, tá? E também no caso da nossa questão, na palavra autoescola, eu não uso o hífen. Quando eu tiver vogais iguais, o hífen é obrigatório. Por exemplo, anti-inflamatório, micro-hífen ondas, auto-hífen observação, contra-hífen argumento. Quando eu tiver consoantes iguais, eu uso o hífen. Por exemplo, subbase, superrequintado, interracial, interrelacionar, hiperrealista. Então, nesse caso, eu sempre vou ter o uso do hífen porque se trata de consoantes iguais. Quando eu tiver vogal mais a letra R ou a letra S, eu não uso o hífen, eu duplico as consoantes R ou S. Por exemplo, antissocial, eu não utilizei o hífen, mas eu dupliquei a consoante S. Autossuficiente, da mesma forma, ultrassonografia, da mesma forma, autorretrato. Como eu tinha ali, não uso o hífen, né? Como eu tinha ali a consoante R, eu duplico a consoante R e não uso o hífen. Contra-reforma da mesma forma e ultra-rápido também vale a mesma regra. Quando eu tiver o uso dessa expressão bem no início, eu uso o hífen. Por exemplo, bem-vindo é com hífen, bem-nascido, bem-educado, bem-humorado. Então, essas são algumas dicas aí para você entender esse uso do hífen com a reforma ortográfica. Então, é interessante também que vocês revisem esse conceito, tá? Próxima questão. Assinale a alternativa em que as três palavras contêm tritongo. Letra A, ideia, goiaba, iguais. Letra B, ideais, iguais e plateia. Letra C, boiada, uruguaio e ideia. Letra D, uruguaio, iguais, apaziguou. Ou letra E, desafiou, perdoai, enxaguei. Então, nesse caso, nós temos uma questão sobre o uso do tritongo. E o que é o tritongo, né? O tritongo, ele é o grupo de três vogais
em uma única sílaba. Então, a alternativa que vai trazer essa ideia do tritongo é a letra D. Eu tenho aí o encontro de 3 vogais em uma única sílaba. Em uruguaio, eu tenho a presença desse tritongo, iguais também e apaziguou também, tá? Então, muita atenção nesses tópicos também de sílabas. O que é uma dissílaba, o que é uma monossílaba, o que é um ditongo, o que é um tritongo. Vamos à nossa quinta questão. Assinale a grafia dos vocábulos abaixo e marque a única alternativa cujas palavras estão todas grafadas corretamente. Então, aqui eu tenho as palavras, tá? E você vai ter que analisar cada uma delas separadamente para você verificar qual a única alternativa em que todas estão corretas. Letra A, avisar, analisar, paralisar, catequizar. Letra B, fugaz, gazeta, proeza, azar. Letra C, presunção, chispar, chuchu, encharcar. Letra D, admissão, sucesso, dezena e jeito. Ou letra E, empecilho, beneficência, arqui-inimigo e circunescolar. Você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Nosso gabarito correto é a letra E, empecilho, beneficência, arqui-inimigo e circunescolar, tá? Então, essa é uma questão também que a banca FAPEC vem cobrando muito aí nos concursos, né? Que é uma questão sobre grafia de palavras. Então, é importante também que o candidato saiba a grafia de palavras. E uma dica que eu dou é sempre que você esteja em contato com a leitura, tá? Porque a leitura ela vai te auxiliar a você entender os processos de como que determinadas palavras são escritas. Tenha um bom dicionário sempre também, para você poder ir revisando constantemente a grafia de determinadas palavras. E quando você se depara com esse tipo de questão, é importante que o candidato tenha calma, não se apresse em resolver logo de imediato essa questão. Analise todas as palavras possíveis. Vamos à nossa próxima questão. As mulheres sonhavam com vestidos novos para saírem, para serem abraçadas pela felicidade. Nos 2 empregos, o conectivo para expressa uma ideia de letra A, contradição, letra B, adição, letra C, finalidade, letra D, condição ou letra E, comparação. O nosso gabarito correto é a letra C, finalidade. Se você prestar atenção nesse trecho, nos 2 usos de para, ele está dando uma ideia de finalidade. Então, é uma questão bem simples, que basta você entender ali pelo contexto mesmo, para você poder conseguir acertar. Então, é importante também que o candidato ele tenha essa sensibilidade para o contexto em que a palavra está sendo empregada. Vamos à nossa próxima questão. 7ª questão. A concordância nominal e verbal está correta na alternativa. Letra A. A maioria das pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul provém de outros estados brasileiros ou de países vizinhos. Letra B. A maioria das pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul provém de outros estados brasileiros ou de países vizinhos. Letra C. Quando se tratam de condições de vida, não se consegue evitar comparações entre os recursos existentes numa capital e os que chegam ao interior. Letra D. Quando se trata de condições de vida, não se consegue evitar comparações entre os recursos existentes numa capital e os que chegam ao interior. Ou letra E. Em Corumbá, existe muitas atrações turísticas disponíveis aos visitantes. Questão de concordância nominal e verbal. Então, analisa muito bem as alternativas antes de você responder, tá? O gabarito é a letra B. A maioria das pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul provém de outros estados brasileiros ou de países vizinhos. Essa alternativa é a única em que a concordância nominal e verbal está correta. O verbo viver, ele vem após um elemento especificado. Vivem aonde? Em Mato Grosso do Sul, né? Então, ele pode ser flexionado no singular ou no plural.
Já o verbo provir relaciona-se diretamente ao termo maioria, então ele deve ficar no singular. Nesse caso, nosso gabarito é a letra B. Vamos à 8ª questão. A alternativa correta quanto à grafia e acentuação das palavras é: letra A, carboidratos, micro-organizações, córreo sócio-proprietário. Letra B, carboidratos, microempreendedores, córreo e socioeconômico. Letra C, salário família, conta corrente, bolsa escola e heroísmo. Letra D, porta-sacos, sul-mato-grossense, caracóis e hotéis. Ou letra E, porta-sacos, sul-mato-grossense, caracóis e hotéis. Então, aqui é uma alternativa com relação à grafia e acentuação de palavras. A nossa alternativa correta é a letra E, tá? Porta-sacos, sul-mato-grossense, caracóis e hotéis são escritos dessa forma. E aqui eu trouxe para vocês, nesse quadrinho azul, explicando qual que é a grafia correta de cada uma dessas palavras que a alternativa traz, tá? Então, o gabarito correto é a letra E. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido aí as principais dúvidas de vocês. E claro, se ficou mais alguma dúvida, se vocês querem ver mais vídeos sobre esse concurso aqui no canal, é só comentar aqui embaixo, tá? Que eu tenho o maior prazer de ler todos os comentários. Muito obrigada para você que acompanhou o vídeo até aqui. Um abraço e até a aula que vem.